Salve, salve, galerinha do bem! Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soma e subtração de números decimais. Galera, não se assusta não. Às vezes a gente pensa que é muito complicado, só que não é, tá bom? Ó, no caso da soma e da subtração de números decimais, a gente tem que seguir a seguinte regrinha básica: vírgula embaixo de vírgula, sempre, 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 sempre. Tanto soma como subtração. Por exemplo, aqui nós temos 3 inteiro e 14 centésimos mais 39 décimos de milésimos. Tá vendo como que eu coloquei aqui, como que eu armei a operação matemática? Vírgula embaixo de vírgula. Eu coloquei o 3,14 aqui, só que eu adicionei mais 2 zeros para completar aqui as casas decimais e ficar com a mesma quantidade de casas decimais da minha segunda parcela aqui, tá bom? Então, agora feito isso, basta eu fazer a soma, ou seja, 0 mais 9, 9. 0 mais 3, 3. 4 mais 0, 4. 1 mais 0, 1. 3 mais 0, 3. Tá? Então, assim sendo, 3,14 centésimos mais 39 décimos de milésimos é a mesma coisa que 3 inteiros e 1.439 décimos de milésimos, tá? Agora, e na subtração? Faço a mesma coisa. Só que aqui, ó, o que aconteceu? Quando eu coloco só o 3,14 menos o 39 décimos de milésimos, olha só o que aconteceu. Então, basicamente, a mesma coisa lá que eu fiz lá em cima. Eu vou colocar os zeros aqui para completar a quantidade de casas decimais e eu vou usar o algoritmo convencional da subtração. Claro que se você puder aplicar o cálculo mental aqui, melhor, tá? Mas em todo caso, o algoritmo convencional você vai chegar no mesmo resultado, né? Então, 0 não dá para tirar 9, aí você vai pedir emprestado aqui pro 4, pedindo emprestado pro 4 vai virar 3, aqui vai virar 10. O 10 vai emprestar 1, portanto virou 9, e agora você faz a subtração. Então, isso significa que 3,14 décimos, ou centésimos, menos 39 décimos de milésimos vai ser equivalente a 3 inteiro em 1.361 décimos de milésimos. Continuando, galera, olha só que interessante. Eu coloquei um desafio aqui que diz assim: quanto falta para se completar o inteiro em relação a 7 décimos? Galerinha, na dúvida, faz o algoritmo. O que é um inteiro, galera? O inteiro não é um. Eu tenho um inteiro. Eu posso escrever o inteiro dessa forma. Para se chegar nos 7 décimos, basta eu fazer uma subtração, ok? Aqui dá pra gente calcular mentalmente, mas em todo caso, vamos lá usar o algoritmo, né? 10 menos 7, 3, 0 menos 0, 0. Então, isso significa que para chegar os 7 décimos, para chegar em um inteiro, falta o quê? Apenas 3 décimos. Agora, vamos fazer esse daqui, ó. Aqui, olha só, eu tenho 7 centésimos. Então, eu vou ter que fazer o quê? 1 menos 7 centésimos. Galera, o número 1 inteiro eu também posso escrever dessa forma. Por que eu vou escrever dessa forma? Porque aqui eu vou ter que subtrair quem? Dessa vez eu vou ter que subtrair esses 7 centésimos. Então, por isso que eu vou colocar 2 zeros para igualar aí a quantidade de casas decimais. Então, aqui não conseguiu fazer mentalmente? Faz o algoritmo normal. O 1 vai emprestar para cá, o 10 vai emprestar para cá, então aqui vai ficar 9 e aqui vai virar 10. 10 tira o 7, quanto que é? 3. 9 tira o 0, 9. E aqui 0 tira o 0. Então, vai ficar faltando 93 centésimos para se completar aqui o inteiro, ok? Continuando, galera, agora a gente vai falar um pouquinho da multiplicação. Então, o que a gente viu? Que na soma e na
subtração, a gente monta a operação matemática respeitando a posição em que a vírgula está. Então, a gente não pode mexer na vírgula, sempre vai ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? O máximo que a gente vai poder fazer é colocar zeros para se acrescentar as casas decimais para os dois números ficarem com a mesma quantidade de casas decimais, para facilitar a operação matemática. Agora, nesse caso aqui da multiplicação com decimais, olha só que interessante. Aqui nós temos 3 décimos vezes 11 centésimos. Galerinha, esquece temporariamente que essa vírgula existe, tá? Finge temporariamente que ela não está aqui. Então, você multiplica com os números que você tem. Quais são os números que aparecem aqui para mim? 3 e 11, com exceção do zero, né? Então, a gente vai fazer 3 vezes 11, ou 11 vezes 3. Então, aqui, quanto é que vai dar o resultado? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Professora, mas o que a senhora colocou é 11 vezes 3 e não 3 décimos vezes 11 centésimos. Pois bem, e agora o que a gente faz? Segredinho, não esqueça. Eu vou contar quantas casas decimais tem no total dessa operação matemática. Aqui nós temos dois fatores. O primeiro fator, nós temos uma casa decimal. No segundo fator, mais duas. Então, isso me totaliza 1, 2, 3 casas decimais. Então, isso significa que no meu resultado, eu também vou ter que ter 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. E aqui eu coloco a vírgula e acrescento zero. Portanto, 3 décimos vezes 11 centésimos é a mesma coisa que 33 milésimos. Agora, continuando, galera, nós temos o segundo exemplo. O inteiro e 2 décimos vezes 3 inteiros e 2 décimos. A mesma coisa, a gente vai fazer a operação matemática como se não houvesse vírgulas, ok? Então, primeiro a gente vai fazer aí 2 vezes 12, que é 24, 3 vezes 12, que eu sei que é 36, e soma aqui, né? Então, aqui eu vou ter 384. Porém, aqui nós estamos lidando com, não é com 12 nem com 32, e sim com o número decimal. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou contar o total de casas decimais que eu tenho nessa operação matemática. No primeiro fator eu tenho uma casa, no segundo fator mais uma casa. Total, 2 casas decimais. Então, isso significa que no meu resultado, eu também vou ter que ter 2 casas decimais, ok? Continuando, galera, aqui nós temos uma outra operação matemática. Olha só que interessante. Potenciação. Lembrando que o expoente, ele indica a quantidade de vezes que eu vou ter que repetir aí a minha base para poder fazer minha multiplicação. Portanto, aqui nós temos 1,2 vezes 2. Elevado ao quadrado. Então, como que eu vou montar essa operação matemática? 1,2 vezes 1,2. Porque a base tem que ser repetida 2 vezes para eu poder fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui. Então, aqui nós teremos 2 vezes 12. Vou fazer a operação como se não houvesse vírgula. 1 vezes 12 e faço a soma. Fiz a soma. E aonde que vai a vírgula, galerinha? Olha, na minha multiplicação eu tenho 1, 2, 2 casas decimais. Então, 1, 2 casas decimais. Continuando, agora a gente vai fazer 3 décimos elevado ao cubo. O que significa 3 décimos elevado ao cubo? 3 décimos elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 décimos vezes 3 décimos vezes 3 décimos. Então, como que eu posso fazer essa operação? Eu
faço a operação como se não houvesse a vírgula. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, quanto que é? 27. E agora, onde que vai a vírgula? Nós temos uma casa decimal, duas casas decimais, três casas decimais. Então, se no total dessa operação eu tenho três casas decimais, isso significa que eu vou ter que ter uma, duas, três casas decimais. E aqui na frente eu acrescento mais um zero. Então, o resultado é correspondente a 27 milésimos. Agora, por último, olha só que interessante. Nós temos 2 décimos elevado à quarta potência. O que significa 2 décimos elevado à quarta potência? Significa 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. Então, como que eu faço? Faço a operação matemática normal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aonde que vai a vírgula? Vamos contar quantas casas decimais tem nesse total. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, se eu tenho 4 casas decimais, aqui também eu vou ter que ter 4 casas decimais. Só que aqui eu só tenho 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Acrescentar 2 zeros para que realmente eu fique com as 4 casas decimais. Coloco a vírgula e o zero antes. Então, isso significa que o meu resultado vai ser 16 décimos de milésimos. Então, galerinha, agora esse exercício, como que ele vai ficar? Divisão de decimais, tá? Então, na multiplicação, a gente sabe que a gente precisa contar as casas decimais e no caso da divisão, perceba, eu tenho aqui 2 inteiros e 5 décimos, e aqui eu tenho apenas 5 décimos. Eu vou ter que transformar esses números em números inteiros. Para eu transformá-los em números inteiros, eu posso aqui multiplicar por 10 e aqui multiplicar por 10. Porque eu fazendo isso, olha só, 2,5 vezes 10, eu vou ter como resultado 25. E aqui, 5 décimos vezes 10 é igual a 5. Então, 25 dividido por 5 é a mesma coisa que 2,5 dividido por 0,5. O resultado qual vai ser? 5. Aqui, no segundo exemplo, a mesma coisa, galera. Olha só. Só que aqui tem uma diferença. Aqui eu tenho uma casa decimal. Para eu transformá-lo em um número inteiro, bastaria eu multiplicar por 10. Só que perceba, aqui no meu segundo número, que é o meu divisor, ele tem duas casas decimais. Então, para eu transformar esse número em um número inteiro, eu preciso multiplicar por 100. Multiplicando, então, aqui por 100, eu vou ter o número inteiro. Se eu multipliquei esse daqui por 100, esse daqui também eu tenho que multiplicar por 100. Então, como que vai ficar? 250 dividido por 5. O resultado qual que vai ser? 50. Galerinha, bem rapidinho, o último exemplo. Aqui, ó, eu tenho 14 centésimos, vou multiplicar por 100. Aqui também eu vou ter que multiplicar por 100. Então, aqui eu vou ter quem? 14 dividido por 700. Para eu poder fazer essa operação matemática, vai ficar da seguinte forma. 14 não dá para eu dividir por 400, então eu coloco um zero aqui, uma vírgula, e acrescento um zero aqui. Opa, mas 140